Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E, nesta ocasião, nos permita compreender a sua palavra e assim ser alimentados em nossas almas, para em breve chegar à perfeição e obter assim um corpo eterno e glorioso e ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ler no Salmo, vamos ler em Salmos 19, no Salmo 19, versículos 1 ao 6, onde Deus nos diz, por meio do salmista e rei Davi, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é o recorrido do sol. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 2. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e juízos. Nesta passagem, nos fala Deus por meio do profeta Malaquias sobre o juízo divino que virá, mas também nos fala da segunda vinda de Cristo como o sol de justiça nascendo. Aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Cristo é o sol de justiça, o Messias é o sol de justiça, e em sua segunda vinda estará cumprindo esta profecia conforme a como Deus deu através do profeta Malaquias, para ser cumprida neste tempo final. E agora vejam vocês o porquê também. Deus disse, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e os juízos. Por meio das ordenanças e leis dadas por Deus por meio do profeta Moisés ao povo hebreu, encontramos todo o programa divino que ele realizaria desde o princípio até o final. E é para cada era e para cada dispensação
encontramos que é para cada era e para cada dispensação que essas festas que Deus deu por meio do profeta Moisés têm cumprimento. E vimos que já algumas destas festas foram cumpridas, como a Páscoa, que o povo hebreu guardava a cada ano, no dia 15 de cada ano, do mês primeiro, mês de Nissan, mês primeiro do ano religioso do povo hebreu. No dia 15 era a Páscoa e o Cordeiro Pascual era sacrificado no dia 14 à tarde, porque no mesmo dia 14 à tarde, ao pôr do sol, digamos, às 6 da tarde, em algumas ocasiões, encontramos que terminava o dia 14 e começava aí o dia 15, porque os dias começam para o povo hebreu e, de acordo a Gênesis, os dias terminam e também começam na tarde. Na tarde termina um dia e começa o outro dia ao pôr do sol. E agora, vejam vocês como, nestas festas dadas ao povo hebreu, todo o programa divino está mostrado, e conforme esse programa divino é que Deus esteve operando. Temos a Páscoa, a qual é Cristo morrendo lá na cruz do Calvário, e em seguida ressuscitando no domingo, que é o 8º dia da semana. E agora também ele é o molho movido, o feixe movido do feixe das primícias do começo da colheita. Era a colheita lá para aquele tempo da cevada, e um feixe era tomado como primícia da colheita, do começo da colheita da cevada, e se oferecia a Deus, se preparava uma torta e era oferecida a Deus, e Cristo cumpriu como a festa das primícias o que estava aí profetizado. E agora vejam vocês, isto se cumpriu no domingo de ressurreição. E agora vejam como as leis e ordenanças dadas por Deus ao povo hebreu através do profeta Moisés, em acréscimo do que era em si a festa, tem um elemento profético para o povo hebreu e para a raça humana. E esse elemento profético que tem é o programa divino que ele estaria realizando daquele tempo em diante, assim como também essas festas são comemorativas para o povo hebreu, coisas que para o povo hebreu foram uma realidade desde a Páscoa ali instituída no meio do povo hebreu, mas na terra do Egito, antes da saída do povo hebreu do Egito. No dia 14 do primeiro mês, sacrificaram a Páscoa à tarde e em seguida durante a noite do dia 15, que começou primeiro à noite, porque os dias começam à tarde, começou na tarde do dia 14, ao final do dia 14 começou o dia 15, o dia da Páscoa. E eles, durante a noite, estiveram comendo esse Cordeiro Pascual. E estiveram comendo eles, esses pães sem fermento. E encontramos que tudo isso
Vejam vocês, era parte da história do povo hebreu, mas também tinha um elemento profético. E essa festa, eles estariam guardando todos os dias de sua vida, ou seja, todos os anos. O dia 1º de cada mês começava esse mês importante. E já no dia 14, matavam o cordeiro, o qual já tinham tomado desde dias anteriores. E em seguida, já, ao começar o dia 15, já daí em diante, na tarde, tinham esse cordeiro pascual para comê-lo durante a noite. Esse cordeiro pascual o comiam assado, não podiam comer nem cozido nem fervido, tinha que ser assado em fogo. E tinham que eles estarem fechados em seus lares com o sangue desse cordeiro aplicado sobre o batente umbrais da casa onde estavam reunidos, para que a morte não entrasse nessas casas. E assim, o primogênito dessas casas não morresse, desses lares. Enquanto a morte estaria ferindo todas as casas dos egípcios e estariam morrendo todos os primogênitos, começando desde o primogênito do faraó e também de todas as casas dos egípcios e também de todos os animais do Egito. Mas vejam vocês, Deus fez provisão para o povo hebreu. Agora vejam como todas estas coisas, em seguida, se tornam tipo e figura das coisas que Deus faria com e na primeira vinda de Cristo, onde esse cordeiro que o povo hebreu sacrificava no dia 14, esse cordeiro se tornou o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, morrendo no dia 14 daquele ano, onde ele foi crucificado para realizar a redenção de todos os filhos e filhas de Deus. A redenção que foi representada lá, na saída do povo hebreu do Egito, pois eles estavam ali recebendo redenção, porque redimir é voltar ao lugar original. E ali estava Deus realizando a obra para o regresso do povo hebreu à terra de Israel, à terra de onde eles tinham saído, para ir ao Egito, onde estava José. Mas tinha chegado o tempo para serem restaurados à sua terra. E vejam como foi instituído no meio do povo hebreu esse Cordeiro Pascual, tipo e figura do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Assim também encontramos que todas as coisas que Deus estabeleceu tem um significado, não somente o significado natural que se vê, mas que tem um significado profético. E por isso é que no significado profético é que se realiza o programa divino. Aí, por trás desse significado profético está o programa que Deus realizará. E agora vejam vocês, como em todas as coisas que Deus fez, há um elemento profético, o qual está simbolizado em cada uma das obras de Deus. Agora vejam, o sol, do qual lemos no Salmo 19, encontramos que o sol representa Deus, representa o Messias, representa Cristo, e diz que Deus diz,
Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. Agora vejam como o sol tem um tabernáculo, uma tenda, e como o sol recorre de leste a oeste a sua trajetória, e em seguida, quando chega ao oeste, percorreu sua trajetória de leste a oeste, e em seguida lhe corresponde, estando no oeste, começar um novo recorrido de oeste a leste. E agora, vejam como Cristo, o sol de justiça, esteve manifestado, nasceu, saiu, lá no leste, no Oriente Médio, na terra de Israel, e ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A primeira vinda de Cristo é o nascimento do sol lá no leste, e encontramos que esteve recorrendo o caminho de leste a oeste. E como esteve ele percorrendo o caminho? Encontramos que esteve percorrendo o caminho no meio da sua igreja, em seu templo, seu tabernáculo, assim como o sol tem seu tabernáculo, porque Deus colocou o tabernáculo para o sol literal, e para o sol espiritual, que é Cristo, colocou um tabernáculo também, que é a sua igreja. E ele esteve em sua igreja recorrendo esse caminho de leste a oeste, de etapa em etapa, de era em era, percorrendo o caminho do leste para o oeste, até chegar à era da pedra angular, que é a era que corresponde ao oeste, e por isso o cumprimento de cada era corresponde ao território onde se cumpriu cada era e onde esteve Cristo manifestado por meio do mensageiro de cada era. A primeira vinda de Cristo, vejam vocês, nasceu, saiu no Oriente, ali nasceu o sol de justiça, e esteve recorrendo de leste a oeste, ou seja, da terra de Israel até a terra do continente americano, e o continente americano consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. Agora vejam, na parte da América Central está todo o Caribe. E agora podemos ver como Cristo veio de etapa em etapa, de era em era, recorrendo esse caminho em seu templo, seu tabernáculo, até chegar a este território latino-americano e caribenho, onde ele está resplandecendo, e vejam vocês, assim como Cristo esteve manifestado no continente americano, na América do Norte, no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com o espírito e virtude de Elias, por quarta ocasião manifestado esse ministério de Elias. A terceira ocasião em que esse ministério foi manifestado foi em João Batista. A segunda ocasião foi em Eliseu, e a primeira ocasião foi em Elias Tisbita. E agora, no tempo da tarde, da dispensação da graça, e no tempo da tarde da
era sétima, a era de Laodiceia, Cristo vem no tempo da tarde, manifestado no reverendo William Marion Branham. E, estando manifestado no reverendo William Marion Branham, encontramos que chega a etapa em que finaliza o sol de iluminar na tarde da dispensação da graça e na tarde da era sétima, a era de Laodiceia. Mas recordem que quando termina o sol de iluminar em um dia, digamos que termina o pôr do sol, em seguida, a luz que há daí em diante corresponde ao novo dia que começa na tarde. E, vejam vocês, a Escritura nos diz também que o sol conhece seu ocaso, ou seja, sua caída, seu final. Por isso é que, por meio da manifestação que Cristo teve no reverendo William Branham, o reverendo William Branham pôde dizer, falando da segunda vinda de Cristo, disse: a ele convém crescer e a mim minguar, diminuir. Agora o sol da tarde de um novo dia que está chegando ao seu final, encontramos que chega ao seu ocaso, começa a minguar, até que chega o momento onde o tempo para esse ministério termina. E por isso o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, no livro dos selos, em espanhol, na página 474 e 475, nos diz o mesmo que João Batista disse, quando disseram que estavam seguindo mais pessoas a Jesus do que a João, e que estava batizando mais gente que João Batista. O que João disse? A ele convém crescer e a mim minguar. Cristo, sendo o sol de justiça nascendo na terra de Israel, convinha crescer. E a João Batista, sendo a luz da sétima era da igreja hebraica, que tinha chegado ao seu final e estava se apagando com o final do ministério de João Batista. João Batista, como a luz para aquela sétima etapa ou era da igreja hebraica sob a lei, estava já se apagando. Jesus disse de João Batista: ele era uma tocha que ardia, ou seja, uma lâmpada acesa que ardia, e vocês quiseram caminhar na sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que João. Porque sendo João uma luz, a luz da sétima etapa ou era da igreja hebraica sob a lei, era a luz de uma era, e já estava se apagando. João disse: a mim me convém minguar, assim como o sol vai minguando, vai diminuindo e vai caindo. Assim estava acontecendo a João Batista. Mas Cristo, sendo o sol de justiça, a ele convinha crescer. Ao sol da tarde, vejam vocês, convém minguar. E chega ao seu final. E em seguida esse sol que começa
Aí, para um novo dia, é quem convém crescer, a quem convém crescer. Agora o sol, para crescer, vai passando pelas suas diferentes etapas para ir crescendo. E vejam vocês, o mesmo sol que saiu no leste é quem esteve recorrendo do leste até o ocidente por meio da sua manifestação através dos seus 7 anjos mensageiros. Foi Cristo, o sol de justiça, o anjo do pacto, quem veio manifestado de era em era através desses 7 anjos mensageiros, se refletindo em cada anjo mensageiro. E o precursor da segunda vinda de Cristo, sabendo que ele era a luz da 7ª era da igreja gentia, do candeeiro sétimo, desse candeeiro que se encontrava no candelabro, a luz 7ª, essa chama acesa, era o reverendo William Branham, aceso com o fogo do Espírito Santo iluminando na 7ª era da igreja gentia no ocidente, na América do Norte, e desde aí se acendeu a luz de Deus ainda para outras nações. Mas vejam vocês, diz, sendo ele o precursor da segunda vinda de Cristo, ele diz na página 474 e 475 do Livro dos Selos em espanhol, diz, eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Ele está falando do 7º selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo, daquele ao qual ele está preparando o caminho. Diz, não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério, por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério, pelo qual tentei converter as pessoas à palavra, serviu de fundamento. Se assim for, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Ou seja, que não estará o precursor e o precursado ao mesmo tempo na Terra, mas se chegam a estar por casualidade, como esteve o precursor João Batista e o precursado Jesus, o que acontecerá? João disse, a ele convém crescer e a mim minguar. E agora, o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo? Diz, e ainda se assim fosse, ou seja, se estivesse os 2, o precursor e o precursado, e ainda se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Ouvir, se abrir até onde eu vi. Agora vejam vocês, que, assim como Cristo veio manifestado em cada anjo mensageiro, em cada era, na porção correspondente da palavra de Deus prometida para cada era, para o último dia estará Jesus Cristo manifestado na porção correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve em cada era manifestado em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era, e estará neste tempo final na era da pedra angular, manifestado na porção correspondente à era da pedra angular. E assim como São Paulo podia dizer, depois de mim vem outro. E esse outro que viria depois de Paulo, quem seria? Seria Irineu, o próximo mensageiro da segunda era da igreja gentia. Depois, Irineu podia dizer, depois de mim vem outro. E esse seria Martin, o qual viria para a terceira era da igreja gentia. Em seguida, Martin podia dizer, depois de mim vem outro. E esse seria
Colombo para a quarta era da Igreja Gentia. E podia dizer cada um desses mensageiros, depois de mim, vem Jesus Cristo manifestado no próximo que virá depois de mim. Mas vejam vocês, o próximo que viria depois dele seria o mensageiro da próxima era da igreja, no qual viria Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo, na porção correspondente a cada era. Vejam como Jesus Cristo, o sol de justiça, esteve manifestado de era em era, refletido em cada anjo mensageiro e, em seguida, Colombo podia dizer, depois de mim vem outro, e nesse outro virá Jesus Cristo manifestado. Virá Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado para sua igreja, e em seguida esse outro que viria seria quem? Depois de Colombo veio Lutero, e depois de Lutero veio Wesley, e depois de Wesley veio o reverendo William Branham. Agora vejam, cada um podia dizer que depois dele viria outro, e agora o reverendo William Branham diz que depois dele virá outro, no qual virá quem? Virá Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, e do qual ele disse que seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. E o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo. Diz, orando na página 277 do livro dos selos em espanhol: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o Espírito o Espírito de Cristo entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Agora vejam vocês, de era em era, Cristo chamou os seus em cada era por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de cada anjo mensageiro. E agora, para o último dia, virá o Espírito Santo manifestado novamente, mas em uma nova era e em uma nova dispensação, e isso será de acordo com Apocalipse 19, que é a vinda do Espírito Santo. E diz na página 256 do livro dos selos em espanhol: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Para poder ver a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, temos que encontrar o véu de carne, esse homem, no qual estará Cristo em Espírito Santo, o Verbo, manifestado em carne humana no último dia, e temos que encontrá-lo onde? No corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ir fora do corpo místico de Cristo, porque Cristo, o sol de justiça, esteve viajando do leste até o ocidente em seu corpo místico de crentes, manifestado por meio do mensageiro de cada era. E assim como esteve manifestado em cada era, no mensageiro de cada era, tem que estar manifestado na era da pedra angular, no mensageiro da era da pedra angular, para cumprir essas promessas, essas profecias correspondentes ao último dia. E se manifestar Cristo como o sol da justiça no último dia, nascendo ou se manifestando em sua igreja, e assim, cumprindo a promessa de Malaquias capítulo 4, versículo 2, aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Agora vejam vocês, para o último dia, o mesmo sol que nasceu no leste é quem recorreria desde o leste até o oeste, seria Cristo, o mesmo que esteve manifestado lá em carne humana, e esteve manifestado por meio de cada anjo mensageiro em carne humana, até chegar a este tempo final, onde ele estaria manifestado em seu anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, e esse é o sol de justiça que nasce para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial. E agora vejam, este é o mesmo sol que
nascerá para o povo hebreu, o sol que o povo hebreu está esperando para este último dia, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia para o povo hebreu. Isso será a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor manifestado em carne humana no último dia. E agora, assim como a primeira vinda de Cristo foi do leste para o oeste, sendo anunciada a primeira vinda de Cristo para a bênção de todos os que creriam nele, para receber o novo nascimento e assim receber um corpo teofânico. Agora, a segunda vinda de Cristo, a vinda do sol de justiça, a vinda do anjo do pacto no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, é para os filhos e filhas de Deus receberem a bênção do corpo novo na obra de reclamação do nosso amado Senhor Jesus Cristo no último dia. Obra que Ele estará realizando neste último dia e que os escolhidos do último dia que viverão na era da pedra angular têm a promessa de serem transformados. Agora, não importa que alguns dos nossos parta, ele regressará a esta mesma era da pedra angular, porque essa era é a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. As outras 7 eras já passaram e não ocorreu a transformação deles. A transformação física não ocorreu nessas eras, mas uma transformação interna, espiritual, se produzindo um novo nascimento, o qual também ocorre em nosso tempo, para em seguida ter a transformação física externa do nosso corpo físico. E assim, com a segunda vinda de Cristo, receber os benefícios da sua obra de reclamação neste último dia e receber assim a transformação dos nossos corpos e ter um corpo eterno como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo e ser assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Com o novo nascimento recebemos o corpo teofânico e assim recebemos a imagem de Cristo, recebemos essa imagem de Deus, esse corpo teofânico, essa teofania. E agora nos falta a parte física, ou seja, nos falta essa semelhança física para ser semelhantes ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, ter um corpo eterno e viver eternamente nesse corpo. Para isso é a vinda de Cristo no último dia, a sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, onde o sol de justiça, Cristo, no ocidente, muda de ser o sol para a dispensação da graça, muda para a dispensação do reino. E para a dispensação do reino, a segunda vinda de Cristo é o sol de justiça nascendo para a dispensação do reino em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial e em uma nova era, a era eterna, a era onde Cristo se manifesta como o sol de justiça para trazer salvação aos seus filhos e em suas asas, ou seja, nos ministérios de Moisés e Elias. E agora, a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto. No último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor, vindo em carne humana, vindo o Verbo encarnado em um homem, e esse homem tem que ser o mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Porque sempre a palavra vem a um profeta. Ao profeta mensageiro de cada era, vem a palavra para cada era. E ao profeta mensageiro de cada dispensação vem a palavra correspondente a cada dispensação.
E agora vem a palavra correspondente à dispensação do reino e à era da pedra angular para o 7º milênio, encarnada em um homem que tem que ser o mensageiro da dispensação do reino, o mensageiro dispensacional. E tem que ser no mensageiro da era da pedra angular, um mensageiro, um homem enviado por Cristo, e esse tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, por meio do qual Cristo estaria revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, como prometeu em Apocalipse capítulo 4, dizendo: sobe aqui, onde vamos subir? A era da pedra angular. E eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Depois dessas que já aconteceram aqui, há coisas que têm que acontecer aqui na era da pedra angular, as quais não podiam ser reveladas nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos diz: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou. A quem enviou? A quem disse que enviou? Enviou o seu anjo. E para o que o enviou, diz: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo enviado por Cristo para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer, obtemos o conhecimento de todo o programa divino correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino. Todo o programa divino correspondente ao corpo místico de Cristo, à etapa da era da pedra angular, para assim receber a fé, a revelação do rapto, que é a revelação, a fé da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Receber a revelação da vinda do sol de justiça, resplandecendo e trazendo saúde e salvação para todos os escolhidos de Deus neste último dia. E agora, vejam como a mensagem do Evangelho do Reino, que contém o mistério, a revelação da segunda vinda de Cristo como o sol de justiça resplandecendo na era da pedra angular e na dispensação do reino, e em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, o 7º milênio. Vejam vocês, a mensagem do Evangelho do Reino que contém a revelação desse mistério é uma mensagem que começa no Oeste, na América Latina e no Caribe, onde se cumpre a era da pedra angular e Cristo chame junto a seus escolhidos por meio da mensagem do último dia, a mensagem da era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino, para, em seguida, essa mensagem chegar até o povo hebreu como a mensagem que contém a revelação do nascimento do sol de justiça, para iluminar não somente os escolhidos entre os gentios na América Latina e no Caribe, mas a todos os seres humanos que vivem neste planeta Terra, e chegar ao povo hebreu e iluminar o entendimento, os olhos do entendimento, para poder compreender o mistério da segunda vinda de Cristo e em seguida compreender o mistério da primeira vinda de Cristo. Porque eles compreenderão primeiro o mistério da segunda vinda de Cristo e em seguida compreenderão o mistério da primeira vinda de Cristo, porque eles o verão em sua segunda vinda, como o sol de justiça, nascendo e resplandecendo, porque o sol que nasce pelo leste primeiro está pelo oeste manifestado. E assim como os judeus, os hebreus trouxeram o evangelho da graça da primeira vinda de Cristo, da vinda do sol de justiça lá no leste, trouxeram a mensagem do sol de justiça em sua primeira vinda, lá 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus, o trouxeram para os gentios por meio do ministério de São Paulo e de São Pedro. Agora, vejam vocês, assim como os hebreus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. Assim como houve 2 ministérios importantes no meio do povo hebreu, na igreja do Senhor Jesus Cristo,
No princípio, o ministério de São Pedro e o ministério de São Paulo, onde esteve Cristo manifestado, o sol de justiça para o último dia. No Ocidente estarão esses dois ministérios tipificados nos ministérios de Pedro e Paulo, que serão os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, manifestados para levar a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. Eles são os que levam a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. Assim como os hebreus trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. Agora vejam vocês, o evangelho que chega aos hebreus é o evangelho do reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E por meio dos ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, é que a mensagem do evangelho do reino irá ao povo hebreu. E de onde irá a mensagem do evangelho do reino? Dentre os gentios, dentre os latino-americanos e caribenhos, do Ocidente, irá a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. E o povo hebreu verá o nascimento do sol de justiça e verá suas asas, os ministérios de Moisés e Elias trazendo salvação para o povo hebreu, primeiro para a igreja gentia, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e na dispensação do reino e em um novo dia milenial, ou seja, no sétimo milênio. A mensagem da segunda vinda de Cristo é uma mensagem de oeste a leste. Esse é o recorrido para a mensagem do Evangelho do Reino. Esse é o recorrido para a mensagem da segunda vinda de Cristo para este último dia como leão, da tribo de Judá como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Esse é o recorrido para o sol de justiça para este último dia, para este sétimo milênio, que começou se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, mas se o deixamos como está, o calendário, pois já faltam somente uns 2 anos para chegar ao ano 2000 e em seguida começar o ano 2001 e assim estar no sétimo milênio. Mas o calendário está atrasado e a Deus, pois não se atrasou seu calendário. Assim que é no oeste onde se cumpre a era da pedra angular entre os latino-americanos e caribenhos, que o sol nasce, o sol de justiça nasce na igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja, para a era da pedra angular, estará vestida não da lua, já não estará representada como a lua, mas pelo sol, porque chega a era da pedra angular, que é a era do sol. E por isso em Apocalipse capítulo 12, encontramos tanto o povo hebreu como a igreja do Senhor Jesus Cristo representados nessa mulher vestida do sol. Porque essa mulher vestida do sol é tanto Israel terreno como Israel celestial. É tanto o povo hebreu como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora podemos ver aqui essa coroa de 12 estrelas, que são os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E agora vestida do sol é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que aparece aí vestida do sol, e o sol é Cristo. E Cristo, em sua segunda vinda resplandecendo, estará manifestado em sua igreja, e assim sua igreja estará vestida do sol, já não da lua, mas do sol. Agora vejam como este mistério
tão grande desta manifestação da igreja é, vejam vocês, para ser cumprida na Era da Pedra Angular na América Latina e no Caribe. Assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse último dia estará vestida do sol. Vejamos na mensagem intitulada Shalom, diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 15 e na página 16 da seguinte maneira. Agora, no outro dia, tínhamos, no acontecimento da história da igreja, na Bíblia, a lua representa a igreja e o sol representa Cristo, pelo qual encontramos em Revelação, capítulo 12, a mulher, o qual foi igreja, ela foi encontrada com a lua sob seus pés e o sol em sua cabeça. 12 estrelas em sua coroa, o qual a igreja antiga, lei ortodoxa dos judeus, estava sob seus pés. Ela tinha cruzado sobre isso para a luz do sol. 12 estrelas são os 12 apóstolos que nos trouxeram as mensagens agora sob o Espírito Santo. Agora encontramos que a lua nos céus é para refletir a luz do sol, na ausência do sol. Nos dá luz para nos mover. Mas ainda não importa quanto reflita, ainda não é a luz perfeita. E a lua reflete sua luz na ausência do sol. Mas quando sai o sol, em seguida a lua não é mais necessária. E hoje a igreja está refletindo a luz do ausente Filho de Deus. A igreja é um reflexo da luz. Porque ele disse, ainda um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu estarei com vocês ainda em vocês, até o final da era. As obras que eu faço, luzes que ele fez manifestas, e não há luz, exceto através da palavra de Deus. Aquele sol é a palavra de Deus. No princípio disse Deus, haja luz. E quando a manifestada palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi manifestada, havia luz. Primeiro Deus a falou. Porque se não se manifestasse, então ainda não era luz ainda. Mas quando ele a falou e em seguida era manifestada, vindicada, sua palavra é vindicada, a luz veio à existência. E essa é a única forma de poder ser feito agora. É quando a palavra é vindicada. A escrita palavra de Deus vindicada, em seguida mostra a luz. É uma porção é acesa ou apagada em cada era. Encontramos nas eras da igreja. Encontramos nas eras da igreja do Antigo Testamento. Cada vez que chegava um tempo para uma certa manifestação da jornada, havia um profeta que veio à terra. E a palavra veio ao profeta. E ele fez essa palavra trazer vida. E quando essa palavra foi identificada, refletiu a Deus. E havia a era, havia a luz. E dessa maneira é que vem a luz hoje. Agora vejam como é que a luz
para o nosso tempo, estaria manifestada a luz do sol. A luz do sol para a era da pedra angular é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, cumprindo sua palavra prometida para a era da pedra angular e dispensação do reino. Nessa gloriosa etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como a Igreja do Senhor Jesus Cristo entrou neste tempo final, a era da pedra angular, que é a era da luz do sol, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo se veste do sol neste tempo final. E aí é onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo obtém um conhecimento claro e completo de todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. Tão e tão claro que esta mesma luz que neste tempo final é manifestada em sua igreja na era da pedra angular é a mesma luz que iluminará durante todo o reino milenial. Ou seja, que a mensagem do Evangelho do Reino estará revelando aos seres humanos durante todo o reino milenial, todo o programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo. E estará revelando o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o rosto do Filho do Homem resplandece como o sol, diz, e seu rosto era como o sol. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, o anjo forte que desce do céu, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o anjo do pacto, aparece, diz aqui em Apocalipse capítulo 10, aparece com seu rosto como o sol. Diz, vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Agora podemos ver que este anjo que desce do céu é Cristo, o sol de justiça, o mesmo sol que esteve lá no Ocidente ou no Oriente, na terra de Israel. Esse é o mesmo sol que desce do céu neste último dia. É o mesmo anjo do pacto que se fez carne 2000 anos atrás e foi manifestado no leste em sua primeira vinda. E agora encontramos que este anjo do pacto, vejam vocês, aparece em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, aparece vestido de uma nuvem, aí no céu, o arco-íris sobre sua cabeça e seu rosto era como o sol. Encontramos que em 28 de fevereiro de 1963, apareceram no céu 7 anjos e arrebataram ao céu a essa constelação de anjos, arrebataram o precursor da segunda vinda de Cristo. A ciência viu essa nuvem formada por anjos, tirou a foto, a qual temos atualmente, e a qual apareceu na revista Ciência e na revista Life em 1963, como uma nuvem misteriosa. Mas o mistério dessa nuvem é nada menos que a presença dos 7 anjos do Senhor Jesus Cristo das 7 eras da Igreja Gentia e a presença do anjo do pacto, do anjo do Senhor ali com eles. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 469 do livro dos selos, diz. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente e me pareceu muito diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E quem estava, aqui o temos,
3 a cada lado e um arriba. 3 a cada lado e um acima. E el que estava a mi lado, E quem estava ao meu lado, que era este, aqui estão suas alas estendidas. aqui estão suas asas E el que estava a estendidas. mi lado, contando E quem estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o sétimo selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo, ou seja, este sétimo selo. Destes anjos, qual é o que tem o sétimo selo? Este que está voando aqui com suas asas estendidas. Se virarmos a foto para a direita, vejam vocês, este é quem forma a cabeleira branca do Senhor Jesus Cristo. Este é quem forma essa cabeleira branca do Senhor Jesus Cristo como juiz de toda a terra. E aqui temos os outros anjos formando a barba do Senhor. Agora vejam que esse anjo diz aqui, este anjo estava voando como? Estava voando para o Oriente. Ou seja, vinha do oeste, voando para o Oriente. Isto é assim porque sua mensagem é do oeste a leste, como o sol, que vai sair na terra de Israel no leste, no Oriente Médio. É o mesmo sol que primeiro está no oeste. E agora vejam vocês, este anjo, o anjo do pacto, o qual foi manifestado no leste, 2000 anos atrás em carne humana, agora aparece no oeste. Aparece sobre os céus do Arizona com os 7 anjos mensageiros, e sempre que Deus vai fazer algo na terra, primeiro o faz, o mostra no céu. Tudo o que foi visto ali é tipo e figura do que Deus estará fazendo neste tempo final. Porque é para o tempo final que os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia virão ressuscitados com o grupo de cada era e também estará o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Eles virão à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, ressuscitados com seus anjos mensageiros, e Cristo estará também em sua igreja manifestado na era da pedra angular. E haverá uma grande reunião de anjos mensageiros na era da pedra angular com um grupo de cada anjo mensageiro das eras passadas e o grupo do anjo mensageiro da era da pedra angular. E tudo isso que foi mostrado no céu será cumprido na terra neste último dia. Agora, até no céu, o nome eterno de Deus, o qual interpretaram como Jeová, foi ali refletido, manifestado. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando desse grande evento de 28 de fevereiro de 1963. Diz: Ele estabeleceu a luz lá em cima.
em revelação a isso, para mostrar ao mundo. Quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que tinham estado através dali e mostrar os cabos soltos, cada anjo vindo cada dia e revelando os cabos soltos que Lutero deixou, e deixou Wesley, e deixou Pentecoste, está tudo representado ali. Ou seja, está tudo representado onde? Está tudo representado ali, nessa reunião de anjos, em 28 de fevereiro de 1963. Tudo está representado onde? Ali. E o mesmo tipo e sombra do grande Shalom, Jeová, JVHU. Ou seja, que as 4 letras consoantes que Deus deu ao profeta Moisés no capítulo 3 de Êxodo como o nome de Deus, o qual nosso irmão Branham menciona como JVHU, mas que no dicionário bíblico e em algumas versões bíblicas ou traduções bíblicas colocam o melhor, as letras que a seguir lhes estarei lendo. YHWH. YHWH são as letras que dá aqui o dicionário bíblico, e também isto encontramos em algumas Bíblias que foram escritas em diferentes traduções. Encontramos em algumas Bíblias nas notas que dá estas letras YHWH. Agora, vejam, tudo isto foi refletido lá, nessa constelação de anjos, porque ali estava quem tem essas 4 letras YHWH, ou, como diz nosso irmão Branham, JVHU. Porque ali está quem? O anjo que era muito diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto. Jesus Cristo em seu corpo teofânico, Jesus Cristo em Espírito Santo. Para no último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino ser manifestado na terra, em carne humana, vir Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana em um homem, no anjo mensageiro da era da pedra angular e anjo mensageiro da dispensação do reino, no último dia, no 7º milênio, para assim cumprir o que foi refletido lá no céu por esse anjo que era muito diferente dos demais. Assim como teve uma manifestação em cada anjo mensageiro em cada era, terá sua manifestação final na era da pedra angular, no anjo mensageiro da era da pedra angular e anjo mensageiro da dispensação do reino, para resplandecer no meio da sua igreja, e sua igreja ser coberta pela luz do sol de justiça, e assim sua igreja estar envolvida na luz do sol da justiça neste último dia. E assim essa igreja do Senhor Jesus Cristo não estar vestida da lua, mas estar vestida do sol, que é Cristo a palavra, para ser revelada essa luz, essa palavra, neste último dia, para Cristo ser revelado, o anjo do pacto em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. E desta revelação é que estará cheia a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, dispensação do reino. E assim estará vestida do sol. Neste tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e
e em seguida o povo hebreu. Porque o povo hebreu receberá também a luz do sol de justiça resplandecendo neste último dia, na manifestação do último dia do anjo do pacto, do anjo do Senhor manifestado em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Essa é a mesma revelação que o povo hebreu receberá. E assim também estará o povo hebreu vestido do sol. Assim estará o povo hebreu representado aqui nessa mulher que está vestida do sol com a lua sob seus pés. Porque as 7 eras da igreja hebraica sob a lei já passaram e as 7 eras da igreja gentia sob a graça também transcorreram. E agora estamos mais acima. Estamos mais acima das 7 eras da igreja gentia, com a lua, que representa as 7 eras da igreja gentia. Estão como? Estão sob nossos pés, porque nós estamos aqui acima na era da pedra angular e está a igreja do Senhor Jesus Cristo vestida aqui do quê? Do sol. Primeiro esteve vestida da lua, aqui nas eras da igreja gentia, mas agora a igreja de Jesus Cristo subiu à era da pedra angular e está vestida do sol. Porque a manifestação de Cristo para este último dia na era da pedra angular é como o sol de justiça nascendo, saindo, surgindo em um novo dia milenial e em um novo dia dispensacional. Houve um caso aqui que o reverendo William Branham mencionou, de um jovem que saiu a pescar com um ancião pescador e houve uma tempestade durante a noite e estava tão escuro que eles não sabiam onde se encontravam. E vejam vocês, esta pesca ou essa saída para pescar foi na costa oeste e estava tudo tão escuro e a tempestade era tão terrível e houve neblina, uma neblina terrível. E diz, assim que este pescador foi, ou melhor, um aprendiz, ou seja, o jovem pescador, vocês sabem, ele foi pescar e se perderam, esperando que amanhecesse. Mas com esse jovem pescador estava o quê? Um ancião pescador. Vocês sabem, e eles já não podiam ouvir mais a sirene de alarme. E este pescador se excitou todo, disse, ouça, estamos nos perdendo no mar, ouça. Ele se excitou todo. Ele disse, ou seja, o ancião pescador disse, ele disse, sente-se, filho, sente-se. O velho pescador, tranquilo, vocês sabem, ele sabia do que estava falando. Dizia, só espere até que saia o sol. Então, veremos onde nos achamos. Você diz, deveria ser metodista, batista ou pentecostal? Só espere. O filho sobe. O filho é o sol. Jesus Cristo. O Filho de Deus está representado no quê? No sol. O Filho sobe. Veremos onde nos achamos, nos encontramos. Ele é a palavra. Espere até que vejas a palavra manifestada, brilhando em cima da semente, o feixe movido. Veremos onde nos encontramos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo chegou ao tempo em que o Filho Jesus Cristo saiu na era da pedra angular, como o sol de justiça,
manifestado para que nós possamos ver onde nos encontramos. Onde nos encontramos? Nos encontramos na era da pedra angular. Nos encontramos na era mais gloriosa de todas as eras, esperando os mortos em Cristo que ressuscitem e esperando até que o último dos escolhidos seja chamado e juntado na era da pedra angular. E sejamos assim todos preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Estamos vendo onde nos encontramos neste tempo final. Nos encontramos em um novo dia dispensacional, no novo dia da dispensação do reino, a 7ª dispensação, e nos encontramos em um novo dia de era, a era da pedra angular, e nos encontramos em um novo dia milenial, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Nos encontramos então no 7º milênio, já começando, onde o sol nascente começou a brilhar, a resplandecer. Agora, vejam vocês como, neste dia no qual estamos, nesse dia espiritual, estamos vivendo na parte mais gloriosa do corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, onde se veste a igreja do Senhor Jesus Cristo do sol. Se veste do quê? De Cristo. Se veste de Cristo em sua segunda vinda como o sol de justiça, resplandecendo, e obtém toda a revelação da segunda vinda de Cristo, e obtém todos os benefícios da segunda vinda de Cristo em sua obra de reclamação como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, assim como diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre de uma gotinha de água que durante a noite desce por causa do orvalho, desce à terra e se coloca sobre as folhas de árvores e de plantas, e em seguida, na manhã, você vê sobre as folhas gotinhas de água, de orvalho, que começam a brilhar quando o sol começa a sair. Por quê? Porque esse é o sol que as levará onde elas estavam antes de estar na terra. As levará ao lugar de origem delas. E assim é quando os escolhidos de Deus, na era da pedra angular, vem o sol nascendo e resplandecendo neste último dia. Vem a vinda do sol nascente, a vinda de Cristo, resplandecendo para nos levar à casa do nosso Pai Celestial neste último dia. Agora vejam para o sol poder levar essas gotinhas de água, os raios do sol penetram nessa gotinha de água e produzem uma mudança, uma transformação nessa gotinha de água. E quando essa gotinha de água é transformada, desaparece. Ninguém a vê ir. Por quê? Porque foi mudada e deixou de ser vista pelos seres humanos, pela vista humana. E os escolhidos como gotinhas de água, de orvalho, serão transformados e iremos daqui à casa do nosso Pai Celestial, de onde nós viemos a este planeta Terra. Agora vejam como o nascimento do sol, que é a segunda vinda de Cristo, é para nos levar à casa do nosso Pai Celestial. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou, pois, preparar lugar para vós.
E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Para isso é a segunda vinda de Cristo, como o sol de justiça resplandecendo. E em sua segunda vinda, e o programa da sua segunda vinda é um programa de oeste a leste. Começa no oeste e vai se dirigir para o leste, assim como o anjo, que era diferente dos demais, estava vindo do oeste e estava olhando para o leste e estava viajando do oeste a leste, porque assim é a mensagem da vinda desse anjo que era muito diferente dos demais. A mensagem que gira ao redor desse anjo que era diferente dos demais é a mensagem da segunda vinda de Cristo, porque esse anjo é Cristo aparecendo junto com esses 7 anjos lá no céu em 1963, 28 de fevereiro de 1963, mostrando o que estará acontecendo neste tempo final, ao final do 7º selo. Ao final do 7º selo, os 7 anjos mensageiros aparecerão com um grupo que eles tiveram em cada era. E nós estaremos aqui na Terra, os que tivermos ficado até esse momento, que será a maioria dos escolhidos deste tempo da Era da Pedra Angular. E seremos transformados. Também regressarão em corpos eternos os da nossa era que partiram. E em seguida, iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes, haverá uma manifestação em um lapso de tempo de 30 a 40 dias, já estando adotados e com o corpo eterno, e a luz que estará resplandecendo, a luz da segunda vinda que estará resplandecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo na Era da Pedra Angular. Essa luz chegará até o leste, até o povo hebreu. E eles o verão no topo do monte de Sião. Assim como foi visto no topo do monte da transfiguração com seu rosto como o sol. E assim como foram vistos também Moisés e Elias no topo do monte da transfiguração com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso fala do que estará acontecendo neste tempo final, na Era da Pedra Angular, que é o cume ou topo do monte de Sião, do monte de Deus, do Israel celestial. Isto foi representado também no Monte Sinai. O que foi visto lá é o que também seria visto em seguida no Monte da Transfiguração e seria visto no Monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo na Era da Pedra Angular. E lá, vejam vocês, veio Deus com os milhares de milhares. E no Monte da Transfiguração, encontramos que ali estão representados esses milhares de milhares em Cristo, em Moisés e em Elias. E no monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, aí, com a vinda do Senhor,
virão também os milhares de milhares ou milhões de milhões do corpo místico de Cristo das eras passadas e os do nosso tempo também. Seremos transformados, assim como Cristo prometeu e como Cristo se transfigurou diante de seus discípulos. E agora vejam vocês como vieram da sexta dimensão Moisés e Elias para terem esse encontro com Jesus ali. E assim virão também todos os que estão na sexta dimensão para o encontro com Cristo na era da pedra angular. Cristo os trará da sexta dimensão. Agora, vejam como todas estas coisas que ocorreram no passado dão testemunho de coisas que acontecerão neste tempo final. Agora, o que foi visto na nuvem de anjos em 28 de fevereiro de 1963 e foi fotografada, tirada em fotos, isso é o que Cristo estará materializando na era da pedra angular. Os 7 anjos mensageiros das 7 eras já foram manifestados aqui, somente aqui é manifestado o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo estará manifestado. E a essa era virão os 7 anjos mensageiros com os escolhidos das suas eras quando ressuscitarem neste tempo final. Para isso é a manifestação de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, ele tem um programa, o qual ele vai realizando na era da pedra angular. E não sabemos quantos anos leve realizar todo esse programa que ele tem para realizar neste último dia. Mas a culminação desse programa é ao final do 7º selo, porque primeiro, vejam vocês, se cumprem estes selos e se cumpre este 7º selo e realiza a obra correspondente durante esse tempo da manifestação de Cristo, que vai em uma etapa progressiva até que chega ao topo da sua obra. Assim como foi a primeira vinda de Cristo que esteve na terra, cumprida a primeira vinda de Cristo por 33 anos. Mas ao final do seu ministério, foi que realizou a parte culminante da sua primeira vinda. Agora não sabemos quanto tempo estará Cristo manifestado em carne humana na era da pedra angular, mas ao final dessa manifestação em carne humana, a obra de reclamação será feita e os que vivemos seremos transformados depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados. Agora podemos ver o mistério do recorrido do caminho do Sol. Cristo, em sua primeira vinda do leste ao oeste, e o recorrido do Sol de Cristo em sua segunda vinda, de oeste a leste para este tempo final. Vejam onde é que se entrelaça o Sol do leste a oeste com o Sol do oeste a leste. Vejam onde se entrelaçam a primeira vinda de Cristo e seu recorrido, seu caminho, desde o leste até o oeste, se entrelaçam onde? No oeste. No oeste é que se entrelaça a mensagem da primeira vinda de Cristo com a mensagem da segunda vinda de Cristo. Aí é onde se entrelaçam a mensagem do Evangelho da Graça e a mensagem do Evangelho do Reino. Assim como a mensagem da dispensação da lei, mensagem que o povo hebreu recebeu no meio dos gentios, lá no Monte Sinai, um monte gentil. Encontramos
que em seguida se entrelaçou a mensagem da graça com a mensagem da lei. Se entrelaçaram na terra de Israel, ali em Jerusalém. Se entrelaçaram no leste, porque ali no leste foi que chegou ao seu final. Chegou ao seu final a dispensação da lei com a sétima etapa ou era da igreja hebraica sob a lei. E agora é no Ocidente onde chega ao seu final o recorrido do Sol de leste a oeste para, com a segunda vinda de Cristo no oeste, começar o recorrido do Sol, o caminho do Sol do oeste a leste, com a mensagem que vai do oeste a leste, que é a mensagem do Evangelho do Reino. O recorrido do Sol do oeste a leste é um mistério para ser revelado neste último dia e ser dado assim a conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu e a todos os seres humanos que vivem neste planeta Terra e a todos os seres humanos que estarão no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o recorrido do Sol do oeste a leste. O mistério contido na mensagem do Evangelho do Reino. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho deste mistério, do recorrido do Sol de oeste a leste, assim como vimos o mistério do recorrido do Sol de leste a oeste, ou seja, o recorrido da primeira vinda de Cristo, que é o Sol que nasceu no leste e viria até o oeste, para em seguida a segunda vinda de Cristo nascer no oeste, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, assim como a primeira vinda de Cristo nasceu onde? No leste, no meio do Israel terreno, o qual estava esperando a vinda do Messias. E agora, a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo, do anjo do pacto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a que o esteve esperando, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final se encontra na Era da Pedra Angular, que é a era que corresponde à América Latina e ao Caribe. É do Ocidente que a promessa da vinda do anjo do pacto se cumpre, e esse é o Sol do oeste que viajará até o leste, iluminando a alma e o entendimento de todos os seres humanos durante o sétimo milênio e durante esse tempo que antecede ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, o Sol que veio do leste até o oeste e que nasce agora no oeste, como o Sol do oeste para ir ao leste, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos ilumine o entendimento e a alma, e nos deixe compreender todos estes mistérios correspondentes a este último dia, e em breve todos os escolhidos do último dia sejam chamados e juntados os que faltem, e todos sejamos transformados, e sejamos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E para já terminar,
Onde estão os escolhidos de Deus que veriam o sol do oeste nascendo e resplandecendo para ir do oeste a leste? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe. A América Latina e o Caribe é o território que tem o privilégio e maior bênção que tenha tido nação alguma depois do povo hebreu, que teve a bênção da primeira vinda de Cristo. Quem iria imaginar que este mistério seria aberto na América Latina e no Caribe? Ninguém podia imaginar, mas foi aberto. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E até o próximo domingo, Deus primeiro, em que estarei novamente com vocês para continuar vendo todo o programa divino correspondente ao nosso tempo e receber assim as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite.